Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa 9ª aula de ciências da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema desta aula de hoje é Recursos Naturais Brasileiros. Os recursos naturais são os elementos que a natureza oferece, que, por sua vez, são utilizados pelo homem na construção e desenvolvimento das sociedades e, portanto, para sua sobrevivência. Dessa forma, são explorados para servir de matéria ou energia aos seres humanos. Por exemplo, minérios, petróleo, vegetais, animais, água, o próprio solo, o ar, luz solar e etc. Classificação dos recursos naturais. Os recursos naturais são classificados em 4 grupos. Vamos lá, vamos conhecer quem são esses grupos. Recursos biológicos. Recursos biológicos são os recursos vegetais e animais presentes no globo terrestre. Por exemplo, as florestas são considerados recursos renováveis na natureza, sendo utilizados na alimentação, vestuários, medicina, construção, dentre outros. Temos os recursos hídricos, que são recursos renováveis, provenientes da água superficial e subterrânea, como rios, lagos e oceanos, do planeta, utilizada, sobretudo, na alimentação humana. Recursos energéticos são os recursos que fornecem energia. Por exemplo, energia nuclear e os combustíveis que são fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural, utilizados na produção de materiais, construção, transporte, eletricidade, dentre outros. Esse tipo de recurso natural pode ser renovável, como a energia solar, a energia eólica, hidroelétrica, geotérmica, biomassa e etc. Ou não renováveis, como energia nuclear e combustíveis fósseis. Recursos minerais. Recursos não renováveis de ordem geológica, composto pelos minerais como ouro, grafite, diamante, ferro, cobre, manganês, níquel, titânio e etc. E as rochas como areia, argila, calcário, mármore e etc. Sendo muito utilizados para adornos, construções e outros. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Segundo a quantidade e o tipo de recurso natural existente no planeta, eles são classificados em 2 grupos, que são eles: recursos naturais renováveis. Como o próprio nome indica, este tipo de recurso natural é inesgotável e se renova em curto espaço de tempo. Isso ocorre na natureza, ok? Por exemplo, a água, o solo, a energia proveniente do sol e do vento se renova em tempo inesgotável, ou seja, em um espaço muito curto. Desta maneira, os recursos renováveis, que são biológicos, hídricos e algumas energias alternativas, como solar, eólica, geotérmica e etc., não são poluentes e levam pouco tempo para se formarem novamente pela natureza. E por isso apresenta
alta capacidade de renovação. Infelizmente, a exploração dos recursos renováveis em relação aos não renováveis possui elevados custos de investimento. Recursos naturais não renováveis. Por sua vez, os recursos considerados não renováveis são limitados na natureza. Por exemplo, os minérios, petróleo, gás natural. Nesse caso, o tempo torna-se um fator essencial de classificação, visto que os recursos não renováveis, energéticos e minerais, são consumidos de maneira mais acelerada em comparação ao tempo que levam para se formarem na natureza. Ou seja, não apresentam grande capacidade de renovação e, se a fonte for extinguida, podem desaparecer. Esgotamento e conservação dos recursos naturais. Não é de se espantar que os recursos naturais do planeta Terra têm decrescido consideravelmente nas últimas décadas. Ações como a extração desenfreada de recursos, queimadas, desmatamento, poluição da água, solo e ar são potencializados pelos processos de industrialização, urbanização, agricultura e pecuária. Tudo isso tem aumentado os impactos ambientais, afetando direta e indiretamente nosso ecossistema. Como consequência, temos a extinção de diversas espécies animais e também vegetais, bem como o desaparecimento de recursos limitados oferecidos pelo planeta, denominados de não renováveis. Portanto, se a consciência ambiental humana não estiver voltada para a importância de tais recursos, o planeta estará em colapso em breve. Problemas como o derretimento das geleiras, consequência do aquecimento global. Efeito estufa, inversão térmica e chuva ácida. Tem demonstrado a gravidade do problema que logo teremos de resolver, se nós for possível. Recursos naturais no Brasil. O Brasil é um país que apresenta diversos recursos naturais, desde recursos biológicos, hídricos, energéticos e minerais. Nosso país possui uma das maiores reservas de água doce do mundo e ainda um solo muito rico em nutrientes, o que favorece a agricultura e a pecuária. O Brasil é conhecido como país azul, pois tem cerca de 70% de água, certo? Por isso que o nosso país é um dos maiores reservas de água doce do mundo, certo? Porque tem 70% do seu país com água, certo? Desafio. Desafio de hoje é que você venha a fazer a seguinte afirmação. Mediante esta pergunta, você vai dizer se é sim ou não. Qual é a pergunta? Os recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao ser humano para cultivo, para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização ou para a sobrevivência e conforto da sociedade em geral? Sim ou não? Você vai trazer a resposta desse desafio mediante um vídeo gravado ou até mesmo por um áudio e enviado via WhatsApp. Ou até mesmo, querendo, você pode escrever esse desafio no seu caderno, fazer a resposta e, em seguida, tirar uma foto e enviar para seu professor verificar sua resposta.
Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.